E aí, amiguinhos, preparado para o segundo round de ácidos nucleicos? Lembra que você está adquirindo conhecimento de peças do quebra-cabeça e hoje nós vamos continuar vendo mais peças, as peças mais importantes, as maiores, aquelas que eu vou começar na última aula a montar esse quebra-cabeça. Então vamos lá. Amigos, a primeira coisa que nós vamos conhecer hoje, mais uma peça, é a chamada duplicação do DNA. Toda vez que o DNA vai se duplicar, a duplicação do DNA é chamada de replicação. O DNA vai fazer uma réplica, vai fazer uma cópia de si mesmo. Companheiro, existem algumas palavras que você tem que dominar. Desculpa, mas nessa matéria, muitas coisas é decoreba mesmo. Ó, na aula passada, eu te ensinei o que é transcrição. Transcrição é a síntese do RNA. É o DNA servindo de molde para fazer o RNA. Agora, essa palavra replicação, é obrigação sua saber que quando aparecer escrito replicação, é você que tem que lembrar. O DNA está se duplicando. O DNA vai fazer uma cópia de si mesmo. Aí fica a pergunta, mas para que o DNA tem que se duplicar? Você vai estudar futuramente a divisão celular chamada de mitose, aonde uma célula mãe dará origem a duas células filhinhas. Uma célula mamãe dará origem a duas células filhinhas. Vamos imaginar que a célula mamãe tenha esta molécula de DNA aqui, ó. Como é que ela vai passar DNA para essa célula filha, para essa célula filha, a mesma quantidade, se ela só tem uma cópia daquele DNA, só tem uma molécula? Eu posso quebrar o DNA ao meio, dar metade para essa e metade para essa? Você quebrou o DNA, você fudeu a célula, cara. Você não pode quebrar o DNA. Então, o que a célula tem que fazer com o DNA antes de entrar em divisão? Tem que fazer uma cópia, duplicar esse DNA. Duplicando o DNA, eu consigo passar uma cópia perfeita para uma célula filha, a outra cópia perfeita para outra célula filha. Então, é necessário duplicar o DNA antes de qualquer divisão celular. Por isso que o DNA tem que se duplicar. Vamos ver como é que isto acontece. Aí você tem uma molécula de DNA, olha como ocorre a duplicação. A primeira coisa é que entra em ação uma enzima chamada helicase. Olha o nome da enzima, helicase, hélices. Essa enzima ela vai abrir as fitas do DNA. Vou voltar. Essa enzima ela rompe as ligações de hidrogênio, permitindo com que as cadeias, as fitas, vão se separando. Depois que as cadeias vão sendo separadas uma da outra pela helicase, uma outra enzima chamada DNA polimerase, ela entra em ação. Ela usa a fita como velha, fabrica a fita que está faltando, usa a fita antiga como molde, fabrica a fita que está faltando. Vamos de novo? A DNA polimerase pega essa fita antiga e vai fabricando a fita que está faltando. Pega essa fita antiga e fabrica a fita que está faltando. Se aqui na fita antiga tivesse adenina, ela coloca na nova timina e pareia. Se na fita antiga tivesse guanina, ela coloca citosina na nova e pareia. A mesma coisa aqui. Se na fita antiga tem timina, ela coloca adenina na nova e pareia. Fita antiga com citosina, coloca guanina na nova e pareia. Sabe uma característica desta replicação? Ela é chamada de semiconservativa. Metade. Conservativa, conservou metade de alguma coisa. Conservou metade do quê? Perceba que a nova molécula de DNA, uma das fitas, metade, uma das fitas conservou da molécula inicial. A azulzinha, ó,
uma das fitas semi, metade, conservou da molécula inicial. Então, toda vez que o DNA se duplica, uma das fitas veio da molécula que iniciou essa duplicação. Por isso, semi-conservativa. Olha aqui, ó. Olha esse GIF. A helicase vem, vai abrindo as fitas do DNA. A DNA polimerase vem e vai fabricando a fita que está faltando. Faz isso com a fita de cima, faz isso com a fita de baixo. Vamos de novo? Helicase abre, rompendo as ligações de hidrogênio. DNA polimerase, copia aí, ó, pareamento perfeito, ó, G com C, T com A, vai seguindo aquele padrão de pareamento. Uma das fitas, a verdinha, pertence à molécula inicial. Por isso que a replicação, ela tem a característica de ser semiconservativa. Tudo bem? Abriu, copiou, copiou. Esta é a replicação do DNA. Companheiros, ó, se um dia você esquecer como é que o DNA se duplica, pensa assim, ó, faz isso aqui, ó, quer ver? Olha para cá. Aqui a molécula de DNA, ó, duas fitas na forma helicoidal. Olha o que vai acontecer. A enzima helicase vai chegar aqui, vai romper as ligações de hidrogênio, separando as fitas. Olha agora. Fita antiga é usada como molde pela DNA polimerase para fabricar a fita que está faltando. Fita antiga é usada como molde para fabricar a fita que está faltando. Olha como o DNA se duplica. Abriu, copiou, copiou. Ah lá. Abriu, copiou, copiou. Ah lá. Abriu, copiou, copiou. Essa é a duplicação semiconservativa do DNA. Não está conseguindo? Faz aí. Abriu, copiou, copiou. Amarra durex, deixa aí uns 3 dias que você consegue basicamente fazer. Nos pés também dá, mas é mais difícil, tá? Essa é a duplicação semiconservativa do DNA. Amigos, vamos olhar mais um pouquinho dessas características do DNA. Vamos olhar. Agora eu vou te apresentar as peças mais complexas desse quebra-cabeça, só que são as peças mais importantes. Na última aula, eu vou começar a montar o quebra-cabeça a partir dessas peças. Tudo bem? Entra num acordo comigo. Aqui está o núcleo da célula. Tudo que tiver aqui dentro está dentro do núcleo. Essa linha aqui, ó, está representando a carioteca. Tá aqui o núcleo. Tudo que tiver aqui fora é o citoplasma da célula, certo? Aqui é o núcleo, aqui é o citoplasma. Na aula passada, eu fiz uma seguinte comparação com vocês. O DNA, ele é o engenheiro da célula. Lembra? Ele sabe o que deve ser feito, sabe como fazer, mas não faz. O engenheiro, quando quer levantar uma parede, ele vai orientar os pedreiros, que são as moléculas de RNA. Para ficar mais fácil a explicação, eu vou criar um simbolismo, sem entrar em detalhes, para ficar mais fácil explicar, tá bom? Eu não estou ainda explicando como é que o DNA funciona, como é que ele comanda as suas características. Eu estou apenas criando uma história para ficar mais fácil a explicação, tá? Não estou ainda montando o quebra-cabeça, não. Vem comigo. Companheiro, vamos aqui está o engenheiro DNA, que está no seu escritório, que é o núcleo da célula. Vamos supor que nesse momento o engenheiro DNA, ele quer construir uma parede. E a parede que ele quer construir é uma proteína. Uma proteína. E nós sabemos que a parede proteína é formada por tijolinhos menores chamados de aminoácidos. Tudo bem? Aminoácidos. Então, o engenheiro DNA quer levantar a parede e construir a proteína. Ele sabe que aquela proteína é importante para ser feita, tem uma função na célula,
e ele sabe como fazer essa proteína. Mas não é qualquer proteína. Ele vai construir uma proteína específica. Lembra que existem 20 tipos diferentes de aminoácidos, 20 tipos diferentes de tijolinhos para essa parede. Vamos supor, para ficar mais fácil, que a parede, a proteína que o DNA quer construir, tem que ter a sequência. Primeiro, o aminoácido 1, depois o aminoácido 2 e por último o aminoácido 3. Tem que ser nessa sequência, aminoácido 1, 2 e 3, tá? Se qualquer erro nessa sequência, não é a proteína que o DNA pediu para construir, certo? Então tem que ser o 1, o 2 e o 3. Lembra que tem 20 tipos diferentes. Olha como isto acontece. O engenheiro DNA que está no núcleo do seu escritório, ele não vai sair do seu escritório que tem ar-condicionado, cafezinho, e vir para o canteiro de obras, que é o citoplasma, carregar tijolo. Não vai. Quando o DNA quer levantar uma parede, uma proteína, ele orienta os seus pedreiros, que são as moléculas de RNA. Nós vimos na aula passada que toda vez que o DNA servir de molde para fazer o RNA, isto é chamado de transcrição. Está acontecendo a transcrição no núcleo da célula, tudo bem? Graças à enzima transcriptase ou RNA polimerase. O engenheiro DNA, ele pode orientar a construção de 3 pedreiros, de 3 tipos de RNAs, cada um com uma função diferente. Vamos conhecê-los. O primeiro tipo de RNA é o RNA que nós chamamos de RNA heminho. Heminho do quê? Mensageiro. Como o próprio nome está dizendo, mensageiro, ele traz a mensagem do DNA de como se fabricar a proteína. Quando o DNA fabricou o mensageiro no núcleo, transcrição. O mensageiro sai do núcleo pelos poros da carioteca. A carioteca tem poros que não está sendo demonstrado aqui. Ele sai e vem para o canteiro de obras comandar a síntese da proteína, levantar a parede que o DNA mandou. Gente, fazendo uma comparação, uma analogia, é como se o RNA mensageiro fosse o pedreiro-chefe da obra. Pedreiro-chefe. E como o pedreiro-chefe, como capataz da obra, ele tem algumas funções especiais. Por exemplo, o engenheiro DNA só orienta o RNA mensageiro, o pedreiro-chefe, de como construir aquela parede, de como construir aquela proteína. Ele traz a mensagem para o citoplasma e o mensageiro, como é o pedreiro-chefe, vai orientar os outros pedreiros de como levantar aquela proteína. Bom, vem comigo agora. Ó. Aldo, se o mensageiro recebeu a mensagem do DNA de como fabricar a proteína, cadê a mensagem? A mensagem está aqui, ó. Ela está codificada, ela está criptografada, disfarçada nessa sequência de nucleotídeos que o mensageiro trouxe. Tá vendo essa sequência do mensageiro? Ela foi passada por um pedacinho específico do DNA aqui em cima. Vamos fazer um exercício? Qual deveria ter sido a sequência do DNA aqui em cima de nucleotídeos que serviu de molde para que a transcriptase construísse esse mensageiro? Eu vou falar o mensageiro, você fala para mim como é que era o DNA aqui em cima. Corno, cuidado, hein? Nós vamos fabricar DNA agora. A, T, porque é DNA. U, A, G, C, G, C, C, G, U, A, T, C, G.
Então esse pedacinho que você ditou comigo estava aqui em cima e serviu de molde para fazer este mensageiro. Tudo bem? Irmãos, cada 3 letrinhas do mensageiro, cada 3 nucleotídeos do mensageiro, recebe o nome de códon. Códon é o nome que nós damos para cada 3 nucleotídeos do mensageiro. E daí que cada 3 nucleotídeos, cada 3 letrinhas é chamada de códon? E daí que cada códon, cada 3 nucleotídeos, tem correspondência com um dos 20 tipos de aminoácidos que podem existir numa proteína. Quer dizer, irmão, que quando o DNA passou para o mensageiro códon ao G, ele não passou qualquer códon. O DNA sabia que o códon ao G mandaria colocar na proteína o aminoácido 1. Quando o DNA passou para o mensageiro códon GCU, não passou qualquer códon. O DNA sabia que o códon GCU mandaria colocar na parede o tijolinho 2. Quando o DNA passou para o mensageiro códon AC, não passou qualquer códon. O DNA sabia que o códon AC mandaria colocar na proteína o aminoácido de número 3. Bastou o DNA passar para o mensageiro os códons que codificam exatamente os aminoácidos que ele queria, os tijolinhos na posição exata da parede que ele quer levantar. Tudo bem? Então, resumo até agora. RNA mensageiro traz a mensagem de como se fabricar uma proteína. Cada 3 nucleotídeos, letrinhas do RNA mensageiro, recebe o nome de códon. Cada códon determina qual aminoácido será colocado. Muito bem. Amigos, como o RNA mensageiro, ele é o capataz, ele é o chefe, ele não vai vir e vai carregar tijolo. Ele não vai chegar no canteiro de obra e vai levantar a parede. Ele é o chefe. Como ele é o chefe, ele tem regalias. Ele vai orientar os outros pedreiros a levantar essa parede. O mensageiro vai chegar e falar assim: cambada, o nosso engenheiro DNA quer levantar a parede. E o primeiro tijolinho é o aminoácido 1. Me tragam este aminoácido 1. Quem vai buscar o aminoácido 1? Cadê esse tijolinho? Vamos lá? Companheiros, o segundo tipo de pedreiro que o DNA constrói, que é o que vai carregar o tijolinho, é o RNA chamado de transportador ou de transferência. RNA-Tzinho, transportador ou de transferência. Quem fabricou esse RNA também foi um trecho do DNA que serviu de molde para fazer o RNA transportador. Aldo, quando o DNA servir de molde para fazer o transportador, também é transcrição? Sim, também é transcrição. Aldo, ele também é feito no núcleo? Também é feito no núcleo. Aldo, ele sai pelo poro da carioteca e vem ao citoplasma? Também. A mesma coisa que foi com o mensageiro. Logicamente que o trecho do DNA que serviu de molde para fazer o mensageiro não foi o mesmo trecho do DNA que serviu de molde para fazer o transportador. A missão que o transportador tem é catar os tijolinhos, que são os aminoácidos, olha o aminoácido aqui, ó, e levar esse aminoácido até a posição correta do mensageiro. Mas, pessoal, cadê os aminoácidos? Onde é que eles ficam? Aonde eles estão? Companheiros, quando você come a proteína da vaca, da galinha, da soja, do feijão, qualquer proteína, você digere. Aí o seu intestino absorve os aminoácidos, cai no sangue. O sangue leva esses aminoácidos para a célula. E dentro da célula, os aminoácidos ficam espalhados
naquela gelatina chamada hialoplasma. No hialoplasma, então você tem uma quantidade enorme de aminoácido e de todos os 20 tipos que existem para formar uma proteína. Então eles estão nadando aqui, ó, no hialoplasma da célula. O RNA transportador, ele busca o aminoácido e vai levar até a posição correta do mensageiro. Por exemplo, amigos, tá vendo esse transportador aqui? Ele vai catar o aminoácido 1. Só um. Ele é especialista em carregar o aminoácido 1. Como é que ele saberia que ele deve levar esse aminoácido 1 até esta posição do mensageiro, até esse códon, e não aqui e não aqui? Porque se ele soltar esse aminoácido 1 na posição errada, a proteína está errada. Como é que ele sabe que é aqui, ó, e não aqui e não aqui? Assim como o mensageiro tem 3 nucleotídeos chamados de códon, o transportador também tem 3 nucleotídeos chamados de anticódon. Anticódon são as 3 letrinhas do transportador. Códon são 3 letrinhas do mensageiro. E eu te pergunto, o anticódon, ele tem que ser complementar ao códon? Qual deveria ser as 3 letrinhas desse anticódon para que ele se encaixasse perfeitamente a esse códon do mensageiro? Cuidado que agora, corno, você vai fazer RNA, hein? É de RNA para RNA. Se aqui é A, o que é complementar a A? U, porque é RNA, não tem T. Se aqui é U, o que é complementar a U? A. Se aqui é G, o que é complementar a G? C. Esse RNA transportador que tem este anticódon, ele vai no citoplasma, cata o aminoácido 1 e vai levar esse aminoácido 1 até a posição correta do mensageiro. O anticódon vem, se bater aqui, não encaixa. Se bater aqui, não encaixa. Se ele encostar aqui, o anticódon se encaixa ao códon, encaixou, ele larga o aminoácido 1 na posição correta. O primeiro tijolinho foi colocado. O mensageiro diz, eu quero o aminoácido 2. Atenção agora. Um outro RNA transportador, não esse. Esse é especialista em carregar somente o aminoácido 1. Um outro RNA transportador, que é especialista em transportar o aminoácido 2, só o 2, ele vem, cata o aminoácido 2 que está aqui e vai levar na posição correta do mensageiro. Te pergunto, irmão, qual deveria ser o anticódon desse outro transportador para que ele se encaixe nesse códon do mensageiro? Se é G, C. Se é C, G. Se é U, A. Esse outro transportador, com esse anticódon que você acabou de dizer, ele cata o aminoácido 2 e vem. Se bater aqui, não encaixa. Bateu aqui, encaixou. G com C, C com G, U com A. Anticódon CGA, encaixou. Ele larga o aminoácido 2. O segundo tijolinho está na posição correta. O mensageiro diz, cambada, quer agora o outro tijolinho, o aminoácido 3. Um outro transportador, um outro especialista em carregar somente o aminoácido 3, vem aqui no citoplasma, cata o aminoácido 3 e vai transportá-lo. Qual deve ser o anticódon desse outro transportador para que ele se encaixe perfeitamente nesse códon? Se é AU, CG. O transportador com anticódon UUG, ele vem, bate aqui, encaixou anticódon com códon. Olha só, o aminoácido 3
é colocado na posição correta. Tendo os aminoácidos, os tijolinhos na posição correta, eu te pergunto, qual é o cimento que vai unir um tijolinho ao outro? Ou seja, quem vai ligar um aminoácido ao outro? A ligação peptídica que nós estudamos. A ligação peptídica é o cimento que vai unir um tijolinho ao outro. RNA transportador, missão dele, recolher os aminoácidos e levar até a posição correta do mensageiro. Como ele reconhece? O anticódon que o transportador tem, ao se encaixar no códon complementar do mensageiro, sinaliza que é a posição correta e aonde deve ser deixado o aminoácido. Amigos, códon é nome que se usa exclusivamente para o mensageiro. Anticódon é nome que se usa exclusivamente para o transportador. E o último tipo de pedreiro é o RNA errinho, chamado de ribossômico. Esse RNA ribossômico, que nós já vimos também em aulas passadas, ele é fabricado por uma parte específica do núcleo, chamado de nucleolo. Aqui no núcleo não foi representado, mas existe um corpúsculo mais ou menos arredondado, chamado nucleolo. E neste nucleolo nós temos um pedacinho do DNA ali, e esse trecho do DNA que está no nucleolo é especialista em fabricar esse tipo de RNA, chamado de RNA ribossômico. Como o próprio nome está dizendo, ribossômico, a função que ele tem é formar os ribossomos. Aldo, quando o DNA que está no nucleolo fabrica RNA ribossômico, também é chamado de transcrição? Também é chamado. Aldo, ele também vai deixar o núcleo e vai vir para o citoplasma? Também. Então, amigo, não interessa qual RNA é fabricado no núcleo, é transcrição. Todos deixam o núcleo, sai pelo poro da carioteca e vem para o canteiro de obras, que é o citoplasma. Quando o DNA do nucleolo faz o RNA ribossômico, o RNA ribossômico aqui dentro do núcleo ainda, ele se associa a proteínas. E esse complexo RNA ribossômico mais proteínas deixa o núcleo e vem para o citoplasma. O complexo RNA ribossômico mais proteínas vai formar o corpo da organela chamada de ribossomo. Como nós vimos, o ribossomo tem duas partes, uma parte maior e uma parte menor. Tanto a parte de cima quanto a parte de baixo é formado pela associação de RNA ribossômico mais proteínas. As duas subunidades unidas é que formam o corpo da organela chamada de ribossomo. A função do RNA ribossômico é mais estrutural, formar o corpo da organela chamada ribossomo. Lembra que nós vimos? Ribossomo é organela não membranosa, não tem membrana na composição. Ele não tem composição lipoproteica. Ele é formado por uma união de RNA ribossômico mais proteínas. Amigos, resumo das peças do quebra-cabeça. Toda vez que DNA servir de molde para fabricar RNA no núcleo, é transcrição. Deixam núcleos RNAs, vem para o canteiro de obras, citoplasma. RNA mensageiro traz a mensagem codificada de como se fabricar uma proteína. Cada 3 nucleotídeos do mensageiro é chamado códon. Cada códon tem informação para um respectivo aminoácido. Quem busca os aminoácidos é o RNA transportador. Cada 3 nucleotídeos específicos do transportador é chamado de anticódon.
o anticódon reconhece o códon porque o encaixe deve ser complementar. Encaixou, o transportador libera o aminoácido na posição correta. RNA ribossômico, produzido por uma parte do DNA que se encontra no nucleolo, se associa com proteínas para formar o corpo da organela chamada de ribossomo. Amiguinho, peças do quebra-cabeça. A tua cabecinha até agora deve estar uma verdadeira zona, cara. Você sabe um troço aqui, um outro troço aqui, um outra coisa aqui, uma outra coisa aqui. Você nem sonha como é que tudo isso se junta para entender como é que o DNA determina as nossas características. Se é essa impressão que você está tendo, está tudo certo. Tudo certo. Você está conhecendo apenas peças do quebra-cabeça. Eis o objetivo. Nós teremos mais uma aula para conhecer mais peças e só depois, na quarta aula, nós vamos juntar. Aí sim, esse regaço todo vai fazer sentido. Tudo bem? Então, treina aí com os exercícios, adquire conhecimento das peças para a gente avançar. Beijo para vocês. Fiquem com Deus.